Olá, tudo bem com você? Hoje vamos saborear dois grandes pensadores, dois grandes professores que mudaram a minha vida. E depois que eu conheci esses dois grandes pensamentos, eu ressignifiquei minha maneira de relacionar com a música, com a dança, com a poesia e com o teatro, com as artes em geral. E tem uma história que eu sempre gosto de contar para todo mundo que me pergunta: Nossa, as suas mirabolâncias vêm da onde? E eu comecei estudando a cultura popular brasileira, fui para a universidade fazer educação musical para entender mais sobre a nossa cultura popular. E eu falava, nossa, a gente tem que conectar essa maneira mais tradicional e colocar na escola, porque é orgânico. A gente ensina música através do movimento, da dança, como são os mestres foliões do interior de Pernambuco, do interior de Minas Gerais. E eu falei, tem que ter essa maneira orgânica, eu vou inventar uma coisa totalmente nova, vou revolucionar o mundo, e a gente tá lá. E aí veio uma frase que marcou meu coração, que falava assim, que de cada 10 novidades, 9 são erros antigos. De cada 10 novidades, 9 são erros antigos. Como assim? Quer dizer que do que eu estou pensando pode que vai ser inovador, pode ter sido um equívoco, porque eu não sei, eu não cheguei no fim ainda, não sei que isso foi bom ou ruim, mas essa questão, essa frase me moveu muito para procurar o que já tinha. Quem são os educadores que já tinham falado sobre isso, sobre música e movimento? E eu descobri que a minha grande ideia revolucionária já foi pensada por muitos outros pensadores, assim como são esses dois que mudaram a minha vida, que é o Dalcroze e o Orff, e é deles que a gente vai falar. Eles falaram já no século XX sobre como ensinar música através do movimento, as crianças criarem música, ter a relação da música, da dança e da linguagem também, improvisação. Eu falei, nossa, quer dizer que já muita gente já acharam soluções que poderiam me ajudar hoje em dia. Então o que eu quero nesse vídeo? Eu quero que você conheça esses super dois pensadores para que você daqui possa mirabolar mais coisas, conhecer o que já tem feito para você acrescentar e não partir do zero. É você incrementar o seu tempero de muitos anos de pensamento. Então, muita gente pode ter resolvido o seu problema que você tem hoje na sua sala de aula, falando sobre educação, sobre música, sobre brincadeiras, sobre a cultura popular do seu país. E isso foi muito bonito quando eu descobri isso e infelizmente a gente não tem acesso a essas informações muito facilmente e a gente está sempre começando do zero. Não, a gente tem que começar da onde o trabalho já foi feito para poder acrescentar e alcançar os céus. Então esse é o objetivo desse vídeo hoje. Eu vou falar desses dois pensadores e o Dalcroze, que nasceu em 1865 e o Orff em 1895. Então o Dalcroze foi o primeiro que levantou da cadeira e falou, nossa, vamos aprender música, vamos dançar, vamos caminhar no ritmo, vamos solfejar e dançar, interatividade, todo mundo fala, você está ficando louco. Olha só como essa questão é atual, né? Muita gente fala, não, tem que ser assim, mas o Dalcroze começou e nesse pensamento, nessa energia, veio o Orff também, e a partir daqui, do pensamento da Dalcroze, ele deu um passo a mais, falando sobre instrumentação, sobre criação, sobre percussão corporal. E eu queria só contextualizar o que estava acontecendo no século XX. Tinha grandes pensadores tentando voltar aos pensamentos da era clássica grega, então os pensamentos sobre o ser humano, pensamentos filosóficos, e aí surgiram Freud e Einstein no século XX. Então estava movendo muitas energias para mudar a cara do mundo e também grandes pensadores da educação, como a Maria Montessori, Rudolf Steiner e muitos outros. Estava acontecendo um fervilhão de pensadores querendo mudar, né? E também tem o Laban da dança e todas essas pessoas, de uma certa maneira, ajudaram a fomentar o projeto do outro, de educação musical, com educação psicológica, científica. Estava todo mundo conectado para transformar o mundo daquele século XX. E aí eu vou começar falando um pouquinho do Dalcroze, né? O Dalcroze ele começou a falar sobre uma filosofia de ensino que é a euritmia, a rítmica Dalcroze, né, como é conhecido. Então,
é basicamente o ensino da música através do movimento. E todo mundo falou, nossa, levanta da cadeira, vamos dançar. E ele falou muito do ensino kinestésico, né? Eu tô aqui já tenho muita coisa para falar, então eu vou estar sempre voltando aqui para o meu arquivo para comentar com vocês. A kinestesia, o que que é? Quando você anda de bicicleta, você está andando de bicicleta, você aprende com o seu corpo, a sua mente trabalha entendendo a mecânica que o seu pé fez junto com a mão e você nunca mais esquece. Então por que que a gente não pode usar esse pensamento kinestésico que a gente usou para andar de bicicleta e usar para música, para linguagem, para escrita, para matemática? Então a gente tem que usar todo o nosso corpo. Porque que a gente não pode esquecer, a gente não pode cair da bicicleta mais, a gente já sabe andar, então a gente não pode mais não saber música, mas porque não adianta ficar sentado escrevendo notinha, lendo partitura, tem que ser com o corpo inteiro. Então ele foi muito a partir desse viés. E ele fala de um triângulo muito importante. Então esse amarelo vai ser a nossa metáfora do pensamento da euritmia, a filosofia de ensino do Dalcroze. Então ele tem um triângulo que ele faz relacionar aqui a improvisação, o solfejo e os ritmos. Então tudo isso através do movimento. O movimento são essas linhas do triângulo que conecta tudo isso. A improvisação, o solfejo e o ritmo. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. A rítmica da Dalcroze, a improvisação, o solfejo e tudo com movimento. O movimento é que vai conectar tudo isso. Então o Dalcroze tem muitas... É difícil até, é super legal. Você tem que bater com o pé uma frase. Então, pom, pom, tá no pulso, e cantar uma coisa. Tá, 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 tá. Agora, vamos brincar de trocar. Você faz o pulso na boca, tá, tá. E a frase você faz um pé. Tá, 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 tá. Agora na mão, tá? E ele começou a jogar um pouco com improvisação. Agora faz uma escala, toca assim no piano, levanta, dança. E ele vai fazendo tudo isso e vai fazendo os alunos criarem música, aprender música, criando música. Isso é muito legal. E o Dalcroze aí começou a ter um monte de seguidores, né? Dando escolas para ele ministrar aulas e formar pessoas nessa filosofia. E muita gente ao redor do mundo foi conhecer essa técnica do Dalcroze. E na filosofia do Dalcroze, ele tem um pensamento muito legal que eu separei aqui para falar para vocês, que são um dos lemas do Dalcroze, que é assim: mostra o que você vê, mostra o que você escuta e mostra o que você sente. Então, na música, você pode tocar uma música e você mostra com o seu corpo o que você está escutando. E você pode ver uma pessoa dançando, né? E você pode tentar improvisar uma música ou uma percussão para aquela pessoa que está dançando. Então ela está dançando, então você vai mostrar o que você está vendo. Então vira uma regência corporal. E depois mostra o que você sente. Você está sentindo amor, você está triste. Então a música está conectada com as emoções. Isso é muito importante. Então mostra o que você vê, mostra o que você escuta e mostra o que você sente. Isso é muito importante. E o termo da euritmia, ele, usado pelo Dalcroze, ele está baseado na ginástica rítmica ou a plástica animada. Então é exatamente dançar com o tempo, com a melodia. E ele vem do grego antigo, que o eu significa bonito e ritmia ou rítmica significa movimento. Ou seja, a euritmia é o movimento bonito. E tem uma outra frase aqui que ele gosta de falar também, todo mundo que segue o Dalcroze, ele fala muito que, assim como o Confúcio pensou há muito tempo atrás, o Dalcroze também foi buscar esses ensinamentos antigos para, a partir daí, alavancar e alcançar os céus. Ele falou assim, o Confúcio disse há muito tempo e ele tem a ver com essa ideia da bicicleta, do ensino kinestésico, né? Eu ouço, eu esqueço.
Eu vejo, eu lembro. Eu faço, eu entendo. Então a música tem que ser prática. Você tem que aprender música fazendo música. E quando você faz, você compreende. Assim como o Confúcio falou há muito tempo atrás. E a gente vai retomar mais sobre o Dalcroze, que foi esse primeiro que abriu caminhos para muitos outros educadores. E tem aqui esse livro, Music Play with the Holy Body. Então, Eva Nivebrandt é um livro em inglês, mas é muito fácil de ler e fala um pouco do Dalcroze, tem algumas dicas muito legais. Tem também um outro que é Dalcroze Eurythmics in Today's Music Classroom. Então, como você pode usar o Dalcroze nos dias de hoje, em sala de aula, tem algumas atividades, e a partir das atividades você vai entendendo a filosofia. É muito legal o Dalcroze. E o pessoal que faz Dalcroze toca piano muito bem, vai dançar muito bem, e consegue fazer música para dança, consegue inventar uma dança para uma música. Então tem essa conexão muito importante da dança e da música. E agora a gente vai falar um pouco do Orff. O Orff é onde eu mais tenho aprendido, que eu fui fazer formação do Orff em São Francisco, na Espanha, e viajo pelo mundo afora fazendo cursos de formação Orff, tanto como professor, mas como aluno também. Estou sempre aprendendo com professores. E o Orff, ele veio 30 anos depois do Dalcroze, e ele tem um outro triângulo. Assim como o Dalcroze tem o triângulo dele, o Orff tem o triângulo dele, que ele fala que a música elemental, essa é a filosofia de ensino do Orff. A música elemental é o ponto de encontro entre música, movimento e linguagem. E aonde eles se encontram, tchum, aqui está a música elemental. E ele vai baseando toda a filosofia de ensino dele através da música elemental. A linguagem, quando a língua materna, você não aprende a falar falando, você não tem aula de gramática, um bebê para depois falar. Então o Orff falou, não, então a gente tem que pegar a linguagem musical e tem que começar a compor. Então ele tem 5 livros, o Orff, que ele fez pesquisas da cultura popular de cada país, né? Tem volumes do Orff em vários países, e a partir daí, com trava-línguas, lenga-lenga, canções infantis tradicionais, como a partir daí a gente pode trabalhar o ritmo, ostinatos, pulso, os bordões e cânones, tem muitos arranjos maravilhosos, e ele foi falando sempre da linguagem, né, que é muito importante. O Orff, que foi um grande compositor, da Carmina Burana, que é muito legal, e ele tem esse pé no teatro também, né, da encenação, a poesia. Isso é muito importante, como a gente pode, a partir da fala, levar para a música, levar para a dança, e isso é muito importante. E o Orff, ele fala que não é uma metodologia Orff, ele fala que é uma fonte de sugestões. Porque tem aqui uma frasezinha que eu separei para vocês, que o Orff-Schulwerk, né, como é conhecido a pedagogia do Orff, ele aspira em ser uma fonte de sugestões, dar estímulos para cada uma das fases de cada atividade. E desse modo, essa filosofia de ensino nunca está definitivamente fechada, e sim em permanente desenvolvimento, um processo fluido. Então o que você pode fazer? Você pode adaptar muito facilmente a filosofia do Orff, que é em Munique, na Áustria, né, da onde nasceu essa ideia, e trazer para o Brasil, porque ele é uma filosofia que consegue entrelaçar com a cultura do seu país, com o seu jeito de ensinar. Isso é muito bonito, o que o Orff me ensinou e fez eu conectar com tudo que eu tinha estudado da cultura popular brasileira, do maracatu, do coco, do jongo, do chamamé, e de muitos, do samba de roda, congado, de todos os ritmos. Eu falei, nossa, mas isso o Orff tinha falado de uma outra maneira, com a dança austríaca e com uma outra dança de outro país, e tem tudo a ver com a nossa tradição, porque ele é um processo, né? Como você pode organizar o seu caminho para ensinar esse seu conhecimento. É o processo que você pode usar na Áustria, é o mesmo processo que você pode usar no Brasil, de muito fácil acesso. E ele fala que para a gente permanecer vivo significa mudar
com o tempo. A gente precisa se adaptar com as crianças que chegam. Então, o off ele te dá essa capacidade muito boa, que é você ter um repertório, você ter um conhecimento, mas ao mesmo tempo você consegue adaptar para o que as crianças estão pedindo, de como o mundo está hoje, o que eu posso oferecer através da música, da linguagem e do movimento. E, e muitos estímulos e novas tendências educativas e artísticas podem ser incorporadas nesses pensamentos brincantes do off. Artes plásticas, teatro, a poesia mesmo, e até programação, fazer animação, e tem muita gente, por isso que o off tem muitos professores que trabalham música com artes plásticas, música com teatro, música é, com argila, música com massinha, música com colheres. Ah, sim, por isso que eu falei, nossa, o off ele abraça todo mundo e dá um caminho muito claro. Então tem 4 modos de aprendizagem que o off fala. Ele fala da, primeiro, motivação, né, você iniciar, como você ir para a música. 2, a exploração e sensibilização. 3, técnicas psicomotrizes, né, de como você tem que tocar os instrumentos. E a estruturação, você compreender a música. E o off, ele também ficou muito conhecido pelo seu instrumental. Ele pegou xilofones, que são esses instrumentos de madeira, com as teclinhas, que é percussivo e é também melódico, pode fazer harmonia. Ele fez um verdadeiro, uma orquestra muito fácil para todas as crianças tocarem. E isso ele bebeu na fonte lá do balafon. O Gilberto Gil tem até uma música do balafon, isso aqui toca o balafon, mas ele pegou aí, foi na Ásia também, o gamelã na Ásia também é uma espécie de xilofone, o xilofone é uma espécie de gamelã, ele estruturou esses instrumentos para serem educativos, e assim a criança consegue criar música, aprende música criando a sua música, com linguagem, compondo a música, com dança, e também tocando instrumentos, com pequena percussão, pandeiros, cachixi, carrom, djembe, congas, mas também xilofone, xilofone baixo, soprano, contralto, glockenspiel, metalofone, e ele faz orquestras muito bonitas. Se você procurar Orff, xilofone, você vai ver aí na internet muitos arranjos muito fáceis que o Orff faz para a criança entender a estrutura musical e assim poder compor a sua própria música. E bem, o off vai falando de muita coisa e foi muito legal aqui. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos livros que eu mais gosto do off. Aqui, Play, Sing and Dance, do Doug Goodkin, que é o meu super professor, e ele fala muito aqui do off, da Kitman, que quem ajudou o off no desenvolvimento dessa pedagogia que era nova. Então, é muito legal, quer ver? Vou ver se eu acho aqui uma foto bonita que tem do Doug. E ele usando sempre aqui em sala de aula, as crianças brincando. Deixa eu ver se eu acho aqui um xilofone. Tan, 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 tan. Nossa, é muita coisa. Então, aqui ó, pequena percussão. Ó, você usa a pequena percussão, você usa a conga, a dança, olha só, antigamente, como é que era explorado, e a interação das crianças. Bom, tem muita coisa. A flauta e... Deixa eu ver aqui se tem mais... Bom, tem muita coisa. Então, esse é um livro genial, tem várias fotos, você vê que está o xilofone aqui, ó, as crianças tocando, esse é o xilofone, e tem esse daqui que é em espanhol, que é textos sobre a teoria e prática do Orff Schubert, que são textos de pessoas que estavam próximos dele, porque o Orff ele não fez nenhum livro da filosofia de ensino, ele fez 5 livros práticos, com músicas, com arranjos, para você tocar com as crianças, e é muito legal que as pessoas falam dessa filosofia, né? Quem está junto no Instituto Orff, começou a escrever, algumas palestras que o Orff fez, está transcritas aqui. Esse é um livro que eu gosto muito. E eu fui para Portugal dar um curso na Associação Orff de Portugal,
E eu conheci o João, e o João escreveu esse livro muito legal junto com a professora Verena Machat, que foi aluna do Off, da Kittmann, e é impressionante, é muito bom esse livro, está em português, é da Faculdade de Aveiro, acho que você encontra no site da faculdade sobre essa abordagem Orff, História, Filosofia e Princípios Pedagógicos. Então ele fala muito da abordagem, essa filosofia, não é o método, porque não está fechado, ele está aberto em constante transformação para você adaptar à sua maneira de dar aula. Olha só os xilofones, então tem diversos tamanhos, com diversos sons para você fazer a sua... Ó, tá tudo rabiscado aqui, ó. Eu adoro rabiscar no livro e falo, nossa, que legal. E o Off foi muito interessante, ele casou muito com com a tradição brasileira, porque ele promoveu os gestos sonoros. O que são os gestos sonoros? Tim, 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 tim. A percussão corporal, você conhece os barbatuques? Então, a percussão corporal foi muito importante na abordagem do Orff, porque ele falou, nossa, mas é tudo, o nosso corpo é o melhor instrumento, a gente pode cantar, a gente pode dançar, a gente tem vários timbres, e o Orff sempre promoveu encontros de percussão corporal e ensinando dança com percussão corporal, e é muito legal como casou com a filosofia brasileira o Orff através da percussão corporal, como tem o coco, que a gente sapateia no chão e bate palma, e muitos outros folguedos populares em que a gente faz alguma percussão com o corpo. É muito legal. Então, o Orff transformou a minha vida e eu consegui fazer o que eu queria fazer, o que eu queria inovar, que era trazer o princípio da cultura popular brasileira para dentro de sala de aula para ensinar música. Porque a cultura popular é assim, mas às vezes não tem um conhecimento que é tão boa assim, aí você tem que falar, não, ó. E veio alguém lá do século XX, vários educadores, não só da Krausoff, mas teve o Kodály, o Willems, o Suzuki também, Gordon, um pouco mais recente, e muitos outros beberam nessa fonte. Então é muito legal a gente beber nessa fonte para ir além. E aí a gente tem o triângulo da euritmia do Dalcroze e a gente tem a música elemental do Orff. E assim a gente pode construir uma base maior, mais resistente, mais colorida para a nossa educação no Brasil. E através desse encontro desse pilar, desses dois triângulos da euritmia e da música elemental, eu separei para você 14 estratégias. Então, eu vou falar para você aqui, que eu separei depois de ler todos esses livros, um pouquinho de tudo. Então, táticas e estratégias dessa filosofia de ensino em que busca o encontro do corpo em movimento, da linguagem e da criatividade. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, preparados? Então, anota aí. Primeiro, múltiplos sentidos. Entender a música escutando, observando, tocando, desenhar, percussão corporal, usar objetos. 2. Partir do abstrato para o concreto. Trazer a música abstrata para algo concreto. Objetos que vão dar forma à melodia musical. Então, vamos tocar a colher. Tadã! Da impressão e expressão. Primeiro, um momento de audição, reflexão da arte musical, para depois você compartilhar as ideias que você teve dessa impressão, né, dessa audição da música. Então, partir do conhecido para o desconhecido. O tema novo que você quer abordar em sala de aula traz para um tema familiar das crianças. Então, algo novo relacionado com algo que já é comum das crianças. E 5, ter um passo a passo muito claro, a escada, né, que a gente fala, que é o passo a passo. Então, você vai, supera um desafio, gradualmente, aí você sobe o nível de dificuldade, mas aí você supera um desafio pequeno, sobe outro. Não dá saltos muito grandes para você deixar as crianças com essa vontade e felizes para continuar na aula e entender o caminho que você está pensando. Então, 4 perguntas
que é muito boa para você organizar aí o seu passo a passo. Qual o seu objetivo na aula, né? Aonde você conseguiu chegar no dia de hoje? O que está faltando? O que você achou que está faltando para superar, para alcançar os seus objetivos? E o que foi feito, né? O que foi feito para você ampliar e melhorar o seu caminho, o seu passo a passo. E 6, a minha maneira e a sua maneira. Esse é muito bonito porque às vezes a gente está muito confortável em falar, não, isso está certo, isso está errado. Não, isso está errado, isso está... Não. Às vezes você pode falar de outras maneiras em que você não vai deixar a criança sufocada e com vergonha de tentar improvisar e de criar. Então, nossa, legal que você fez, a sua maneira é interessante, mas se a gente tentar de uma outra maneira? Então, tem vários estilos diferentes de você propor uma atividade e de você falar para a criança tentar outras coisas a não ser de falar, não, isso está errado, faz outro, até você acertar. Não. Vai fazendo, tem muitos caminhos, vários caminhos chegam a Roma. Então, uma maneira de falar da sua maneira e a minha maneira. Então, o 7º tem o meu nível. Qual o nível de desenvolvimento do grupo, o nível de desenvolvimento de cada aluno. Então, isso é muito importante nessas duas pedagogias. Tchan, 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 tchan. Opa, então, o nível de cada aluno. Às vezes tem um aluno que já tem uma relação com a arte melhor, de mais tempo, e esse aluno tem que superar o nível dele. A criança que está começando na mesma sala, nunca teve contato com música, com arte, com dança, ela tem que superar o nível dela também, as duas estão na mesma sala. Então, tem o nível da sala e o nível de cada pessoa. 8, tem a criatividade moldurada, isso é muito legal. A gente fala, não, cria uma música. Não, cria uma música não. E moldura essa criatividade. Põe no quadro, ó, você tem a borda aqui, você tem que criar uma música usando só esses dois instrumentos. Pronto, a criatividade ganha mais força quando você põe uma moldura nesse começo, porque a criança pode fazer muita coisa, mas quando você põe, né, um desafio, ó, só pode assim, tá, e aí começa a aparecer muitas ideias interessantes. Assim como o rio precisa da sua margem para fluir mais rápido, a criatividade, quando você põe margem, às vezes ela flui mais mirabolante. E 9, tamanhos de grupos, trabalhar sempre com duplas, trios, quartetos, toda a sala, dividida em dois, as duas salas, mas também sozinho, né, individual, você sempre mudar essa estrutura dos grupos. Lidere e seja liderado, essa é a 10ª, então é muito legal você propor, né? Não, vamos fazer duplas. Então eu proponho que as duplas façam isso. Agora, um vai ser o chefe, ou vai ser o professor, ou vai ser siga o mestre, né? E você tem que seguir essa pessoa. Então você dá esse poder para as crianças de propor uma atividade e todo mundo vai seguir ela. Então você tem que ser liderado, né, como aluno, mas você pode liderar também. E como professor, você pode dar aula e você pode ser aluno depois daquele seu estudante da sala de aula que propôs uma atividade legal. E aí, experiência, 11ª, hein? Experiência, explore e reflita. Então, experimente uma atividade musical, explore, tenta adaptar, fazer da sua maneira e depois, no final da aula, reflita sobre o que vocês fizeram, o que foi interessante, o que você achou mais legal, o que a gente pode melhorar. Então, essa reflexão, esse caminho da experiência, da exploração e da reflexão é muito importante ter em um dia de aula desses dois pensadores. E o 12º é ter a linha de costura, costurar passo a passo, você ter bem claro como é que vai ser o seu dia, como é que vai ser o seu ano, né? Organizar essa estrutura. 13, uma coisa que eu não estou fazendo muito, que é fale menos e mostre mais. Estou falando muito aqui, mas é porque eu acho que é muito importante. E às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então o que o professor tem que fazer? Explicar menos e entrar na dança. O corpo dele tem que estar lá brincando, não só ficar sentado e falando, não, vamos nos divertir, fazer uma brincadeira assim. Não, vai brincar. O tomate é primo do caqui. O professor está lá brincando e as crianças vão entender pela linguagem corporal. Isso é muito legal. E 14º, conheça bem o seu material. Isso é muito importante. O que você mais gosta de fazer? Junte
toda a sua carga de brincadeiras, do que você mais ama fazer, passar para os alunos e conheça muito bem de onde é que veio esse material, essa música veio da onde, como é que eu aprendi, minha avó aprendeu, mas sua avó aprendeu da onde, e a partir, quando você vai mais conhecendo o seu material, você vai fazendo mais conexões e transformando informação em conhecimento. Então, quanto mais você conhece de você mesmo, mais você consegue conectar com pensadores da Áustria, da Suíça, da Alemanha, dos Estados Unidos, de todo o mundo. Então, conheça bem o seu material, conheça bem o seu país, conheça bem a sua música, conheça bem a você, que isso vai fazer a conexão dessa filosofia que foi revolucionária desses dois pensadores da euritmia e da música elemental. Então, esse é um vídeo muito especial que eu queria compartilhar, porque se eu tivesse conhecimento desses dois pensadores antes do tempo que eu fiquei pesquisando e procurando, tentando achar as respostas para as minhas dúvidas, inquietações como professor, eu já estaria lá na frente. Então eu quero que você vá daqui, conheça esses dois e decole com a euritmia e com a música elemental. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!